Olá, turminha, boa tarde! Tudo bem com vocês? Então, estamos iniciando aí essa tarde linda. Vamos fazer uma oração juntinhos? Mãozinha de oração. Papai, obrigado por este dia, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigada pela vida da minha família, pela minha vida. Pai, que tudo isso venha passar logo, para que a gente possa ir para a escola, estar todos juntos, junto com a família. É isso que eu te peço, Paizinho. Amém. Então vamos aí dar início. Hoje nossa aula é de português e de gramática, tá? Lembrando a vocês, nossa aula online é quinta e sexta-feira. Então vamos lá. Hoje nossa aula aí de português, vamos iniciar com português, tá nas páginas 122 a 127. A aula de gramática vai ser o mesmo assunto aí trabalhado na aula de português de hoje, tá? Uma aí vai dar auxílio à outra. Então vamos lá. Primeiramente aí com português na página 122 do livrinho de vocês. Nós vamos ler agora um texto, tá bom? Na unidade 9. Vamos então juntinhos aí, pegue seu marcador de texto, fique atento, leia junto com a professora, ok? Vamos aí. Vamos lá. Leia o poema a seguir. Então é um poema, ok? Com versos e estrofes. Vamos lá. Que trata de uma brincadeira muito comum no Brasil. A arte de soltar pipas. Arte de soltar pipas. É a arte que não se ensina. Precisa um pouco de vento e o beijo de uma menina. As pipas sobem bem altas e saem do alcance da mão. E quando a linha arrebenta, arrebenta-se meu coração. Desisti de soltar pipas, vermelhas, verdes, amarelas. Hoje eu solto luas e estrelas e me solto junto com elas. De Sérgio Caparelli, Poesia de Bicicleta. Ok, então vamos aí. Deixa eu perguntar pra você. Eu não tô ouvindo, mas eu quero saber. E aí, você tem uma brincadeira preferida, uma brincadeira que você mais goste aí? Que você nunca deixa de brincar? Eu sei, ó, 2 coleguinhas na sala de aula, o Samuel e o Jean Lucas, vivem falando que adorava jogar bola e que eles faziam até escolinha de futebol. Então, eu sei aí que é uma brincadeira que eles adoram, não é verdade? Então, tem outras crianças aí na sala também que tem outras habilidades, que gostam de outras coisas, de pular corda. Então, qual é a sua brincadeira predileta? Vamos aí para a página 123. Página 123 é brincando com o texto. Então, você irá usar também um dicionário, tá bom? É muito importante. Lembra lá no início do ano que eu falei para vocês que é importante ter um dicionário? Então, para vocês poderem descobrir aí as palavras seguintes, quais são? A arte, colocar qual o significado dela que está no dicionário, tá bom? E de soltar, tá bom? Você precisa encontrar aí no dicionário. Então, na nossa próxima aula, nós vamos fazer aí a leitura juntos, tá bom? A correção. Vamos lá, número 2. Como a pipa é chamada na região em que você mora? Então, você vai dizer como que a pipa é chamada. Se é chamada de pipa mesmo, você irá dizer pipa. Então, tem diferentes formas aí de ser chamada a pipa em cada região, ok? Ou se você quiser trazer uma forma diferente que sua mãe ou seu pai conhece, que seja da terra deles, pode colocar e acrescentar, tá? Você irá responder a 3 de acordo com o poema, vai marcar. A 4 também de marcar. E a 5 você vai dizer o que precisa de acordo com o poema para poder soltar pipas. Lá no poema tá dizendo então, tá? E a 6, pinte as palavras que rimam no poema. Para cada rima, usa-se uma cor diferente, tá? Então você irá fazer o quê? Pintar com uma cor as palavras. Um exemplo, vamos lá no primeiro. Quem que tá rimando? O que tá rimando aí no primeiro, então? Ensina com menina. Ensina rima com menina, vai pintar da mesma cor. Aí no outro você vai mão rima com coração, você vai pintar de outra cor. E amarelas rima com elas, então você vai pintar de outra cor, ok? Então já dei a dica, para você não pintar errado, tá? Vamos aí então para a página 124. Página 124, muita atenção, pegue seu marcador de texto e vamos juntinhos então. Leia as palavras a seguir. Então, sobre o que, pessoal?
masculino. E o quê? Feminino. Vamos lá, então, distinguir. Leia as palavras a seguir. Eles colocaram aí pra vocês, ó, a palavra vaca. Vamos lá, então. Vaca. E o outro é menina. Vamos lá, pessoal. Quando você fala vaca, você fala o vaca ou a vaca? A vaca. Quando você fala menina ou uma menina, você diz uma menina, ok? Então, observem aí. Os substantivos podem ser do gênero masculino ou feminino. Então, vaca e menina são substantivos femininos. Antes deles, podemos colocar os artigos. Quais são os artigos? Artigos a e artigo uma, ok? Porque são artigos femininos, ok? Agora, observem aí. Eles colocaram o exemplo: caderno e cachorro. Vamos lá, então. Caderno e cachorro. Caderno e cachorro são palavras masculinas. Então, você vai colocar o quê? Então, não é a caderno, é o caderno. Aqui, um cachorro não é uma cachorro. Então, aqui nós temos o e um. São o quê, pessoal? São artigos o quê? Masculinos, ok? Então, vamos lá. Artigos o e um você vai usar para o masculino, o e um. E a e uma você vai usar para o feminino. Não tem erro, então. Vou colocar aqui para vocês, ó. Masculino você vai usar o quê? Muito bem. Os e um. E feminino você irá usar o quê? Ó. As e umas. Ou uma. Ou a aqui, ó, plural. E o singular de cada uma aqui, tá? Então, para masculino, os e uns. E aqui na forma do singular, o e um. Aqui, plural, as e umas, singular, a e uma. Eu só troquei aqui, tá? Mas é só para vocês poderem observar aí. Então, vamos lá, pessoal. Marca todos esses aí pra mim, que todos são explicação, então você acompanhe. Há casos em que antes de um mesmo substantivo, podemos usar os artigos o, a, o e uma. Dizemos então que ele é um comum de dois gêneros. Alguns exemplos desse caso: o artista, a artista. Um cliente, uma cliente. Então, nem todos os substantivos admitem os gêneros masculino e femininos. Alguns têm só uma forma para os dois gêneros. Veja, a criança, o indivíduo. Então, a criança serve tanto para o masculino como o feminino, não tem distinção. E o indivíduo serve tanto também para feminino quanto masculino, tá? São chamados substantivos sobrecomuns, marca para mim. Então, quero que você conheça aí algumas formas aí do feminino das palavras. Então, alfaiate, costureira, ator, atriz, autor, autora, barão, baronesa, bode, cabra, boi, vaca, cão, cadela e assim por diante. Marca cada um aí pra mim, ok? Se você tiver dois marcadores de texto, então marca a forma masculina e a feminina, ok? Depois você irá realizar as atividades da página 125, página 126, tá? Aí sobre os artigos. E aqui na página 127, bem legal, para você cobrir o tracejado, para descobrir quem está empinando cada pipa, ok? Depois colore aí de uma forma bem legal, bem bacana, tá bom, pessoal? Turma, então vamos dar continuidade aí ao conteúdo, tá bom? Gênero do substantivo, ok? Com gramática na página 93 e até 96, ok? Então vamos aí dar continuidade, nós já trabalhamos hoje em português, agora vamos ver em gramática, tá bom? Então vamos aí, leia junto comigo, pegue seu marcador de texto, vamos fazer igual sempre a gente faz. Leia o verbete do dicionário, do substantivo amigo a seguir. Então, amigo, ó, igual está no dicionário.
Amigo, substantivo, pessoa por quem temos carinho e com quem mantemos uma relação de confiança. Dicionário didático, tá? Básico de língua portuguesa. O substantivo amigo pode ser do gênero masculino ou feminino, observe. Então, olha só aí, eles colocaram aí a palavra amigo. Para o feminino, como que ele fica? Para o masculino, como que ele fica? Amigo. E para o feminino? Amiga. Então, vejam aí que a palavra amigo pode ser aí, então, o que, pessoal? Do gênero masculino ou feminino, ok? Então, bastou trocar o que aqui? A letra final, o O e o A, ok? Então, marca pra mim, amigo é um substantivo masculino. Antes dos substantivos masculinos, podemos usar os. Então, antes dos masculinos, o que a gente pode usar, pessoal? Ó, os. O que mais? Os, e uns. Ok? Do masculino. E agora aqui, antes dos substantivos, o que? Feminino. Nós podemos usar o que? Se o masculino é o, os, e uns, feminino vai ser o que? A, as, uma e umas. Então, veja a forma escrita da palavra uma e umas, tá? Então, para o masculino, a gente vai usar antes das palavras o, os, e uns. E para o feminino, a, as, uma e umas. Ok? Marque aí no livro de vocês. Vamos então para a formação do feminino. Dependendo do substantivo, podemos formar o feminino de diferentes modos. Então, como? Trocando a terminação do O por A, ok? Então, um exemplo igual o livro trouxe aí pra vocês, olha só. Então, aqui, ó, do feminino, vamos lá, então, era primo, masculino aqui, vamos lá, então, colocar aqui embaixo do masculino. Primo. Então, pra ficar feminino, o que a gente faz? A gente troca a terminação. Irá ficar como? Colocamos A, tá vendo? Então, para o masculino, O, para o feminino, A. Vamos lá, então, ver um outro exemplo. Menino, na forma masculina, menino, terminado em O. E para transformar aqui no feminino, a gente troca a terminação. Menina, trocamos aqui em A, ok? Então, não tem erro para masculino, O, para feminino. Olha só, aqui tá feminino com M, tá? Perdão aí. Arrumem aí, ok? Então, feminino, a terminação vai ser em A e masculino em O, ok? Vamos lá então, pessoal. Trocando o artigo que antecede o substantivo. Então, antecedendo aí, ó, o substantivo. Vamos ver então um exemplo aí. Antecedendo. Então, a gente vê aqui, ó, o colega. E agora a forma no feminino. A colega. Então, a gente troca aqui, ó. A gente troca o quê? O artigo que antecede o substantivo. Então, aqui o substantivo. E aqui, ó, o artigo. Então, o artigo aqui, ó, masculino e aqui o substantivo, ok? Então, aqui o artigo está antecedendo o substantivo. Vamos lá. Aqui, da mesma forma, ó, substantivo e aqui o artigo. Aqui nós temos um artigo feminino, ok? Artigo feminino A e o artigo masculino O. A gente só troca, então. Para ser masculino, o colega. Feminino, a colega. Igual nós temos aí outro exemplo. O jovem. Vamos ver então aqui, ó, da mesma forma, ó. Vamos lá. Aqui, o jovem, na forma masculina. E a jovem, na forma feminina. Então, nós só vamos trocar aqui o artigo. Artigo, tá? E o artigo. O artigo que antecede aqui, ó, o substantivo, ok, pessoal?
substantivo jovem, e aqui o artigo o e a. Então, usamos o para artigo masculino, e aqui a é um artigo que feminino, para o feminino, ok? Vamos passar então para a página 93 do livro de vocês. Nós vamos fazer a leitura aí das palavras diferentes, tá bom? De gênero masculino e feminino. Nós já fizemos essa leitura no livro de português, então vocês vão observar. Vamos ler a primeira coluna juntinhos? Alfaiate, costureira. Então, do masculino para o feminino. Cidadão, cidadão. Marido, mulher. Anão, anã. Compadre, comadre. Órfão, órfã. Ator, atriz. Conde, condessa. Padrasto, madrasta. Autor, autora. Duque, duquesa. Padrinho, madrinha. Então, aí, vejam o restante, faça a marcação com marcador de texto. Use cores diferentes para você poder destacar os termos, ok? E não se esqueçam, não são todas as palavras que possuem o sentido masculino e feminino, ok? Às vezes ela não muda aí. Vamos ver então. Nem todos os substantivos apresentam os dois gêneros, ou seja, masculino e feminino. Alguns têm apenas uma única forma. Veja, um exemplo aí, o problema. Substantivo masculino. Não existe o feminino dessa palavra. Um exemplo, você é o problema, tá? O problema não existe, ela não é nem feminino e nem masculino, tá bom? Então, na verdade, o problema é um substantivo masculino. Não existe o feminino dessa palavra, que você não pode escrever assim, ó. Você fala somente o problema. Por que que é masculino? Olha só, porque você usa aqui, ó, o artigo masculino, né? Artigo o. Você não fala a problema. Não tem como, não existe, né? Então, não existe a forma feminina de usar aqui esse substantivo. Só usamos aqui na forma masculina. Não existe a forma feminina. Não falamos aí a problema. Assim, existem diversas outras palavras que você não tem como usar um dos dois artigos. Ou ela vai ser masculina ou vai ser feminina, tá? Então, aqui o problema, nós só vamos usar aqui, ó, com o, não vamos usar com a. Então, é uma palavra o quê, pessoal? Um substantivo masculino, ok? Então, vocês irão realizar agora as tarefas aí da página 94, da página 95 e 96 do livrinho de gramática de vocês. Não deixe de realizar, é muito importante para vocês fixarem o conteúdo. Na nossa próxima aula, eu venho trazer a correção para vocês, pessoal. É isso, essa foi a nossa aula de hoje. Não deixem de fazer, tá bom? Dê uma lida novamente aí nos conteúdos. E não se esqueçam que a nossa aula online é aí quinta e sexta-feira, tá bom? Arrumem os materiais, separem direitinho, fiquem aí com tudo certinho e entrem no horário certinho, ok? Um beijo e até a nossa aula online aí quinta-feira.